A gente gosta de elogios, né, Paulinha? Faça um filme, gente. Um filme? Faça sua pergunta, seu comentário, participe como um outro elemento da bancada. Exato. Comentando algum assunto, imagina Isso. que tudo. Você pode ser um correspondente, de repente? Não é? Trazer uma novidade da sua cidade. Faz um vídeo nota 10 aí que o Vinícius vai selecionar pra colocar aqui no ar. Ótimo, e você pode curtir a nossa página também no Facebook. Vai lá, dá uma curtida, JP Morning Show. Todo o nosso conteúdo, quer dizer, muito do que acontece por aqui tá lá, né, Paulinha? É, e tem extra. Se você perdeu alguma entrevista do programa, a gente sempre posta por lá. Tem as fotos 360 graus pra você conhecer todo o estúdio. Um monte de brincadeiras aí. Tudo exclusivo no Facebook. facebook.com/JP Morning Show. Boa. Olha aqui, ó, vou te convidar novamente a participar pelo Opina Pan, é um aplicativo da Jovem Pan para você interagir com a gente. São várias as enquetes que rodam todos os dias aqui na programação, cada programa com uma enquete. Você vai lá, baixa o aplicativo, não paga nada. Se você usa o sistema operacional iOS, vai na App Store, baixa o aplicativo de graça. Se você usa o Android, vai na Google Play, faz a inscrição, se cadastra ali e participa das enquetes da Jovem Pan. Você viu, a gente já fez várias aqui no Morning Show e a de hoje é a seguinte, ó, eu vou inaugurar mais uma enquete aqui no Morning Show. Segunda-feira eu vou trazer o resultado, tá bom? A Lava Jato, a pergunta dessa é a seguinte: a Lava Jato vai passar o Brasil a limpo? Tem algumas críticas à Lava Jato, né? Muito se fala sobre a Lava Jato, os vazamentos, dizem que a Lava Jato é seletiva aqui e ali, mas o fato é que essa pergunta não quer calar e a gente quer saber a tua opinião. A Lava Jato vai passar mesmo o Brasil a limpo? Vá lá, participe pelo Opina Pan e dê sua opinião. Vamos a Brasília agora com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, conversar com Zé Maria Trindade. Veio à tona a íntegra da delação premiada do chamado Homem-Bomba de Brasília, o Sérgio Machado, que é ex-presidente da Transpetro, subsidiária de transportes da estatal Petrobras. Ô Trindade, bom dia. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí da mesa. Sabe aquela frase, o céu está no chão? É Brasília nesse momento. E não apareceram nem aqueles tradicionais que vão para o Salão Verde comentar as delações. Acabou. Parece que enterraram o Congresso Nacional com essa delação de Sérgio Machado, viu? Ô Trindade, eu ia te perguntar, quem que foi citado na delação do Serjão, vamos chamar assim, mas acho que a pergunta que procede é assim, quem não foi citado, né, Zé? Pois é. Olha só, 20 políticos, mais de 20 políticos, né? Entre Sarney, Renan, os tradicionais, né? Aécio Neves, entrou oposição, né? Acontece o seguinte, que Sérgio Machado não é simplesmente um ex-diretor da Transpetro. Ele foi senador da República pelo PSDB, líder do partido no Senado, e transitou muito bem ali entre PSDB, PMDB e PT um pouco de longe. Ele não confiava muito no PT. É o resultado, Sérgio Machado, desse loteamento no governo. Ele foi indicado pelo PMDB, um homem forte, na Transpetro. A gente falava que todo mundo preocupado com a diretoria internacional, a Transpetro construía petroleiros caríssimos, né? Então há muita possibilidade de corrupção nesse setor. E ele entregou tudo, calmamente, como se estivesse na mesa de um café, falando a amigos de uma aventura numa viagem, falando de todo mundo de uma maneira muito clara, 1 milhão para lá, 400 mil para cá, demonstrando aqueles detalhes sórdidos da política que a gente conhece, sabe como é que se faz uma campanha eleitoral, né? Através de doação. O que ele deixa claro é que as doações, na verdade, elas não existem, porque elas se confundem com propina a todo instante. Isso ficou muito claro no depoimento. No depoimento dele tem muita opinião, muito devaneio, mas existem sim provas, tanto que o Supremo Tribunal Federal já homologou. Quando a Justiça homologa uma delação, é porque considera que ela é coerente e tem amarrações, né? Tem provas. Ô Trindade, tem a citação do próprio presidente interino ali, né? Que teria manobrado para conseguir dinheiro para a campanha do Chalita aqui em São Paulo, né? Exatamente.
Foi uma troca de notas danada aqui. O presidente interino garante, o Michel Temer garante, que não pediu dinheiro ilegal, ou seja, confirma que realmente houve o pedido de doação, né? Não se faz campanha sem doação. E também a Aécio Neves divulgou 2 notas, uma em nome do PSDB e outra em nome dele próprio, né? Negando e dizendo que Sérgio Machado, na verdade, está tentando apagar os seus crimes e através da delação. Foram notas de todos os lados. Agora, o interessante aqui dos detalhes é que ele fez o contrário, ele não foi preso. Ele inicialmente se ofereceu para fazer a delação e aí os promotores falaram, então você tem que gravar senadores, você tem que fazer provas. E foi o que ele fez, colocou gravadores, porque foram vários gravadores, nós já falamos aqui sobre essa técnica da Polícia Federal, conversou com o presidente do Senado, com o senador José Sarney, no hospital. O senador Sarney ficou revoltado com isso e conversou com todos, conseguiu gravar a maioria, mas, por exemplo, Jader Barbalho fugiu dele como se o diabo foge da cruz. Não foi gravado, é malandro velho, né? Não conseguiu gravar. E aí ele levou as provas e nem chegou a ser preso. Para você ter uma ideia da robustez das provas, a sentença dele já está praticamente certa, né? Ele não será condenado a mais de 20 anos e não ficará mais do que 3 anos preso e a prisão será em casa, uma prisão domiciliar, seu barato, né? E a devolução de 75 milhões de reais. Para você ter uma ideia da força da corrupção. Tá certo. Trindade, obrigado pelas suas informações. Boa quinta-feira para você em Brasília. Um abraço, hein? Isso, obrigado. Olha, é incrível, né? A gente vê o filme se repetir, né? As respostas são... Você poderia gravar uma resposta de político que é, enfim, citado em denúncias de corrupção, em movimentação de dinheiro ilícito, oriundo de propina. Então todos dizem que é uma calúnia, que é uma tentativa de difamação política. Todo mundo responde a mesma história, né? Então, olha, eu vou continuar no assunto aqui de corrupção com você e Lava Jato. Aliás, para compor aqui a minha pergunta aqui, eu vou até soltar uma trilha sonora. Então, olha, uma música conhecida, digamos que é um clássico, né, do cancioneiro brasileiro, né? É um sambão que todo mundo conhece e já cantou em alguma situação na vida, mas parece que nunca foi tão apropriado ao momento em que a gente vive na política brasileira, né? Olha. Não acredita, grita então. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica o se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Sucesso! Olha só, você vê, né? Tem a delação aí do Sérgio Machado, que a gente já ouviu o Trindade contando e repercutindo com a gente aqui no programa. E já se ventila aí a possibilidade do presidente da Câmara afastado. Você tá ouvindo com a mão? É o hino nacional. Você tá ouvindo com a mão no coração? É o hino nacional. Tem essa ventilada a informação de que Eduardo Cunha, se fizer aí, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, resolver fazer a sua delação aí, eu não sei o que vai ser mais, embora ele também seja um cara não é um cara muito crível, né? Olha. Bom, eu gosto de usar uma frase do Napoleão, que quando algum delator fazia uma delação, ele usava a delação, depois mandava fuzilar o delator e falava assim, a única coisa que se aproveita de uma delação é o que fala o delator. Bom, eu queria, ouvinte, você me desculpa o termo que eu vou usar, eu podia usar lupanário, eu podia usar prostíbulo, mas eu vou usar puteiro. A República do Brasil tá com a figura do São Jorge de Puteiro. Ele fica aceso o tempo todo para dignificar a operação. Então, o São Jorge de Puteiro aparece em 2 ocasiões. Primeira, o Delfim Neto recebendo 240 mil de uma empreiteira para honrar um negócio espúrio em Belo Monte. Usaram o Delfim Neto como São Jorge de Puteiro, aceso o tempo todo para dignificar a operação. O senhor Eduardo Cunha, para te responder, Ed, o Eduardo Cunha usou a figura de Jesus Cristo como São Jorge de Puteiro. No Jesus.com, ele registrou 3 carros que ele comprou com o dinheiro roubado da gente. Uma Porsche Cayenne, 429 mil, Ford Edge V6, 120 mil
e Ford Fusion 92.693, todos em nome do Jesus.com. Você confiaria numa pessoa que dizia dinheiro público em nome de Jesus, usando o santo nome de Jesus como São Jorge de puteiro? Você chamaria para jantar em sua casa um sujeito como Que esse? é isso, meu? Esse cara rouba mosca de aranha cega e lençol de fantasma. Tudo que ele falar, por mais crível que seja, pode ter verossimilhança, mas não será verdadeiro porque o nome dele é muito sujo, obviamente. Ô Ellen, bom, valores, aí já se falaram em valores, na questão da mentira na comissão, né, na CPI, né? Tem muita coisa que realmente incrimina o Eduardo Cunha, né? Que leva a crer que o cara realmente cometeu ilícitos, né? Além da situação na comissão, né, de ter tocado adiante o processo de cassação do mandato dele, ele tem a questão de que no mesmo dia ele estava sendo condenado a devolver aí uma boa quantia, mais de 1 milhão, por causa de desvios. Então, a situação dele está bem complicada, porque não é um processo, né? Ele está com a Polícia Federal na cola dele, com o STF na cola dele. 1 milhão de multa no banco, né? Exatamente. E 20 milhões no montante então, assim, total, ele, né? É muita coisa, né? Tanto que ele declarou aí para a Receita, a gente até ficou com pena, né? Que ele disse, olha, eu empobreci aí nos últimos anos, a situação ficou ruim para mim. Coitado. Então... Que dó, né? A gente ficou com dó da pessoa, porque tá como todo brasileiro empobreceu aí, né, nos últimos anos, na crise e tal. E então a questão é essa, quer dizer, ele tem um processo aí rolando pela Justiça Federal, tem lá Curitiba no pé dele, tem o STF, tem a Polícia Federal e agora a Câmara, e as comprovações estão cada vez mais fortes, não só dele, mas da mulher. O que aí sim, a pressão sobre a família é o que pode levar, como levou o Delcídio também, a uma delação, né? Que é com essa pressão usando a família ali nos arredores. Uhum. Olha, o Trindade falando, a gente comentando isso que está no noticiário com relação às pessoas que estão sendo citadas nas delações e que têm provadas aí crimes e atos ilícitos, né, no exercer do cargo público, é uma notícia que se repete no Brasil. É um mecanismo que está arraigado dentro da política brasileira e aí fica revelado o modus operandi da classe política para conseguir, como falou Trindade aqui, patrocínios e investimentos em campanhas, para fazer as campanhas, a mistura de dinheiro que é lícito com dinheiro oriundo de propina, quer dizer... não sobrou para ninguém. Saiu até a Marina Silva, saiu no meio das delações, claro, ainda não há provas, a gente precisa dizer que são delações, as delações precisam ser provadas, né, gente? Uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que há provas. Sim. Mas é só fazer um gancho aqui para lembrar para o nosso ouvinte que é importante a gente agora, enquanto jornalista, fazer esse alerta. O Ricardo Arcon, nosso diretor aqui, lembrava, antes de a gente entrar no ar, uma matéria muito bacana sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, né? Que foi algo muito semelhante ao que está acontecendo no Brasil. E o que aconteceu anos depois? E na Itália a gente teve aí a ascensão de um Berlusconi depois de tudo isso. Então, a única coisa que não dá para acontecer aqui é, vamos passar o país a limpo? Vamos. Mas não dá para acreditar que o que vai vir é um herói. Porque se acreditar nisso, a gente corre o sério risco de vir com Berlusconi na história, né? Mas se você fortalece a questão da máquina, com uma reforma estrutural, administrativa, política, que carece no Brasil, você já coíbe o surgimento, eu imagino, de um sujeito no perfil de um Berlusconi. Eu acho que o Brasil, difícil, viu, mas gente? o Brasil acho que não vai muito nessa, sabe? Porque os Berlusconis já estão aí, entendeu? Entra aqui no chat do YouTube, então, se você São muitos Berlusconis. Dá uma entrada ali no chat do YouTube, aí você vai ver se você vai continuar com dúvidas. Mas olha, a questão assim, o radicalismo surge diante de situações como essa. Os extremismos, a polarização, quer dizer, a insensatez nos discursos da política surgem e se fortalecem quando você tem extremos assim. E a gente vem de tudo isso por quê? Porque se depositava toda a esperança do povo brasileiro diante de um governo que se revelou um governo igual. Toda nação precisa de um herói, mas esse é o problema. Você constrói uma ideia de herói, é ruim. Aliás, falando no herói que era esperado, né, como o herói, que era aclamado como herói, como o salvador, aí eu quero saber quem foi o pai deste, digamos, petrolão. Porque teve lá um mensalão que a gente nem citou ainda, né? Bom, olha, tem um jornalista que é um dos maiores mitos do Brasil, Paulo Patarra, era o diretor da Realidade. Era o nosso Hunter Thompson. E o filho dele, o Ivo Patarra, assim como a família, um cara que sempre apoiou o PT, foi assessor da Luísa Erundina quando ela foi prefeitura petista em São Paulo. O Ivo Patarra, depois que ele flagrou corrupção no partido, ele abandonou
ele fez um livro do envolvimento do Lula no mensalão chamado O Chefe, e ele divulga agora o seu novo livro Petroladrões. No próximo dia 29 vai ser lançado. E eu fui ouvir o Ivo Patarra, porque afinal ele esteve intimamente ligado ao PT. E olha o que o Ivo Patarra acha hoje do governo do PT. Ele, que era um dos caras mais importantes do Partido dos Trabalhadores. Ivo Patarra, no seu livro Petroladrões, que você está lançando agora, na próxima semana, quem é o chefe do Petrolão? É o chefe do mensalão, é o Lula também, não há dúvida nenhuma sobre isso. Ele era o chefe do governo durante 2 governos, né, de 2003 a 2010, e também fez a sucessora, a presidente Dilma Rousseff, e os problemas só continuaram no governo dela, com a guarida dela, né? Você acha que o Lula merece cadeia? Eu acho que sim, eu acho que há evidências, principalmente pela tentativa reiterada de obstrução da justiça. E também, quer dizer, as propriedades ocultas estão claramente dele, né? Então, eu acho que ele merece sim cadeia. Olha, são vários os fundadores do partido, inclusive, que pularam fora, foram saindo ao longo, né, das revelações que foram sendo feitas e da maneira de governar, do modus operandi, a partir do momento em que o PT toma o poder, né? Como é secretário de Justiça sob Lula, Romeu Tuma Júnior, que fala as coisas muito iguais do Ivo Patarra. Eu levo muito em conta quem teve dentro do PT, saiu e conta coisas, porque essas pessoas sabem como funciona o esquema. Olha, a gente tem aqui uma pergunta da nossa audiência para você, Tonho. Olha, vamos escutar. Oi? João Pessoa, mas moro aqui em Orlando há 4 anos. Sou chefe de cozinha aqui. E olha aqui, Edgar, tô com meu fone aqui, tá? Não esquece de falar quem usa fone, não. Mas a minha pergunta vai pro Tonholi. Dessa vez, eu queria saber se com toda essa denúncia que teve aí do Sérgio Machado, dessa delação, se isso pode prejudicar o presidente Michel Temer a ponto de perder votos no Senado e a Dilma voltar. Um beijão a todos. Bom dia, pessoal do Morning Show. Bom, é um estrago, né? Não, e ainda virá o pior, que é o Zelada, que foi indicado pelo Temer para ser o diretor internacional da Petrobras, tomou 12 anos de chilindró e não fez delação premiada. Se ele falar o que ele souber, vai ser temerário. Não, o bicho vai pegar contra o Temer. Aliás, nem preciso falar o óbvio, contra todo mundo. O problema é, e depois, quem que a gente coloca no lugar? Quem vem, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E para quem fica de maneira recorrente dizendo, olha, não, isso aí o que estão dizendo é uma difamação, é uma calúnia, tudo. Só que estão esquecendo que a delação tem que ser confirmada para valer, né? Ela tem que ser provada, tem que confirmar e trazer provas. Como o Trindade falou, como você falou, nas gravações que o Sérgio Machado saiu com gravadores deliberadamente para gerar provas contra as pessoas com as quais ele estava argumentando. De você segue no FBI um rito, na academia do FBI, você fala assim, ó, você parte do crime para o criminoso. O problema da política brasileira tá tão contaminada que você parte do criminoso para o crime. Primeiro você acusa uma pessoa para destruir ela politicamente e depois você vai atrás. Então até a lógica aqui é perversamente reversa. Agora 10 horas 24 minutos, horário de Brasília. Olha, nós aqui desse programa de rádio tivemos o privilégio de barrar a reunião que está acontecendo na CBF no Rio de Janeiro e pegamos aqui o novo técnico da seleção brasileira, o Tite, para conversar com a gente. A primeira pergunta é, bom, eu já imaginava que você faria exigências ali para assumir esse rabo de foguete que é a seleção brasileira hoje em dia, Tite. Mas qual foi a exigência que você fez para assumir o cargo? Primeiro, Edgar, não assumir a seleção olímpica, porque tenho respeito pelo trabalho do Rogério Micali, que vem acompanhando esses garotos. Ele sabe como dirigir a seleção e eu não vou pegar agora, faltando pouco tempo para o trabalho. Segundo, autonomia para convocar quem eu quiser. Quer dizer que você não vai dar bola para patrocinador, para presidente? Não, para mim não serve. Você vai contratar
convocar quem você bem entender, Tite. Sim. E tu tá feliz? Tô feliz porque você jogou no Bugre, meu. Você foi vice-campeão em 86 pelo Bugre, pô. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Cláudio Toioli, que é corintiano, a Ellen, gremista. Paulinha, não. Eu não entendo futebol, querido. Mas tu vai torcer pra seleção. Claro, pra você, tudo. Obrigado. Você vai fazer aquela molecada jogar bola, Titi? Sim, vai ser difícil dosar o Neymar. Esse vai ser trabalho. Titi, conselho do técnico de futebol, Neném Prancha, quando o jogo tá ruim, joga a bola pro alto, porque pelo menos enquanto ela tá lá em cima não é gol. Concorda? Concordo. Vamos parar de brincadeira, vai. Você é uma figura, moleque. Vamos pro Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga, nosso correspondente no Rio. O Tite tá na CBF reunido lá, né, o Viga? Bom dia. Fala, sangue, beleza, né? Tudo bom, e você? O Tite manda bem, hein? Eu acho que vai dar um jeito. Eu não sabia que o Tite era o Tite, mas o Tite manda bem. Descobri hoje. Tô mal informado pra caramba. Ele sabe tudo, pô. A gente vai se encontrar bastante agora. Manda bem o moleque. É parceiro. É parceiro. Agora, pô, hoje em dia, falar que jogou no Bugre não é muito mais mérito, não. Muito mais crédito, não. O único campeão brasileiro do interior que você quer, rapaz. Tradição é tradição. Ô, Viga... Me fala uma coisa. Bom, a gente imagina o conteúdo dessa reunião aí, desse bate-papo aí nos escritórios, na sede da CBF no Rio de Janeiro, né? Ô, Edgar, deixa eu te dizer, cara. Enfim, o pessoal da CBF está falando, não, que ainda não assinou o contrato e tal, não foi formalizado. Patavina, né, meu camarada? Ninguém se reúne 3 horas com alguém para tratar do futuro. Você, por exemplo, Edgar, você aceitaria mudar de trabalho sem saber quanto você vai ganhar de salário ou não? Não, e quais são... Pode ser o melhor lugar do mundo, pode ser o melhor lugar do mundo, pode te convidar para ser, sei lá, assistente de São Pedro, entendeu? Ajudante de Jesus Cristo, o salário é serviçal de Deus. Mas quanto é que eu vou ganhar por essa brincadeira? O aquário lá em casa, na tua casa, são 4 peixinhos comendo, né? Pois é. Lá em casa eu tenho um aquário que, pô, um vale por 10, entendeu? Então, pô, tem que saber quanto de comida eu vou botar no aquário, meu camarada. O quanto eu vou ganhar e as minhas atribuições também, né? Exatamente. Então tudo isso foi fechado, foi alinhavado na última segunda-feira. Depois o Roberto Andrade, o presidente do Corinthians, soltou cobras e lagartos, dizendo que não foi comunicado, que a CBF agiu de forma sorrateira, biriri, bororó, mas já estava tudo certo. Tanto que o Tite, naquela reunião que aconteceu aqui mesmo na sede da CBF, já tinha dito, eu não quero seleção olímpica, quero me livrar do chamado risco olímpico. Essa história de medalha de ouro olímpica é uma verdadeira maldição, que diga Dunga e principalmente o Mano Menezes, que nem a Copa do Mundo chegou. Já tinha dito que queria total autonomia, que não queria o Leonardo, queria o do Gaspar, queria sua comissão técnica, enfim. Quando o chefe também está fragilizado, né, meu caro Edgar, você coloca o pau literalmente na mesa, diz, eu quero desse jeito, dessa forma e da minha maneira de trabalhar. E assim está chegando o Tite. Agora, é uma missão gigantesca para ele aqui na seleção brasileira. Meu caro Edgar, eu digo o seguinte, você já teve carro velho, Edgar? Já tive. Pô, eu tinha um carro velho, rapaz, vou até fazer um mexer aqui, era um XR3, rapaz. Era fiel, viu? O meu era fiel. Duro. O meu era difícil. O meu vermelho, não falhava, não. Meu carro é vermelho, não usa espelho para me pentear. Era mais ou menos assim, entendeu? Então, eu andava assim, eu não tinha segurança, rapaz, de subir a região serrana do Rio de Janeiro. Para Teresópolis, daqui do Rio de Janeiro para Teresópolis, gasta normalmente 1 hora. Mas, pô, o carro era fumaça, era problema no radiador, era pneu que furava, enfim, era uma insegurança danada. Eu estou comparando a seleção brasileira ao carro velho, ao meu antigo XR3, meu caro Edgar. Enfim, o carro está rateando, apresenta problema toda hora. O que fizemos agora foi mudar de condutor. Exato. Vamos ver se com a saída do Dunga e a chegada do Tite, o carro pelo menos para de dar problema, meu cara. Agora, em alta velocidade, não vai conseguir, não. É a manutenção dos 100 mil. Esse Rodrigo Viga falando com a gente direto do Rio. Obrigado, Viga. Alô, Tite, aquele abraço, hein? É nóis, Queiroz, é nóis. Tamo junto. Olha aí, ó, vamos falar. Caramba, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, que foi uma coisa que chamou muito a atenção no noticiário. Esse menino que foi engolido, uma criança morta por um jacaré. Primeiro ataque fatal desse tipo, né? Nos 45 anos do parque. Brincadeira, você já imaginou? Isso aí. Exatamente, era uma família que estava de férias, né? A família estava de férias, tem 3 filhos, estavam num hotel lá da Disney, tinha um laguinho no hotel. São vários parques da Disney, são vários parques. Eles estavam num hotel que fica dentro de um deles, no complexo ali de Orlando. E tem um lago ali, estavam na beira dessa prainha que fica no lago. A criança chegou um pouco mais próxima da água
E aí o jacaré acabou abocanhando a perna. O pai viu, tentou Nossa, impedir. que horror. Imagina As pessoas que estavam ali tentaram impedir, mas enfim, não teve como. Não tinha, como você falou, faz 45 anos que não havia um registro desses. O pessoal ali do parque disse que havia alguns avisos que não podia nadar na área e tudo mais. Enfim, mas era uma criança, né, gente? A gente tá falando de um menininho de 2 anos de idade que tava Mas por ali. estava nadando ali? Estava na Não beirada? tava nadando, Tava não, tava na próximo beirada, da tava água. na margem do na lago, areinha, né? isso, na margem, na Nossa, areia. E aí cara. ele colocou o pezinho na água e aí foi o que aconteceu aí. Ele acabou, a polícia fez buscas e tudo pra tentar encontrar, mas realmente a situação era muito complicada, não tinha muito o que se fazer ali. Isso foi de noite, assim, mais pro lado da noite, no horário local, que eles estavam ali perto da praia, o que acabou também dificultando ali o resgate da criança. Triste, hein? Muito, muito, muito. Olha, vamos fazer fofoca agora aqui também, Paulinha. vamos fazer uma Nosso fofoquinha. momento fofoca. É uma fofoca de amor. É uma fofoca de amor. O que você vai falar da Taylor Swift? A Então, fila andou pra ela. Andou. Você sabe que há um Quem é o tempinho sujeito, atrás, aliás? Era o Calvin Harris, lembra? Não, Eles namoravam, o novo, aí deu novo. ruim, terminou. Aí, Edgar, o que aconteceu? Fotos, flagras no The Sun, Taylor Swift e Tom Hiddleston. Lascando uma bela bicota Quem à é Tom beira-mar. Hiddleston? É o Loki, não é? Pra quem segue aí os filmes da Marvel, é o vilão de Thor e é o cara que se especula, pode ser o próximo 007, o próximo James Bond. Tudo teria começado, Edgar, naquele baile do Met Gala em Nova York, lembra? Os Taylor olhares Swift. já se cruzaram ali. Não, eles dançaram muito. Tem um vídeo, eu coloquei até no meu blog pra vocês assistirem, jp.com.br/Paula Carvalho. Eles dançam loucamente, assim, tipo amigos felizes, entendeu? Ela já tava sozinha ali, a gente não sabia que separada, mas ela tava fisicamente sozinha, dançando. Parece que foi ali que tudo começou. E agora? Eles estão no Love assim, Story. Eles estão se amando, eu já estou imaginando a trilha sonora do próximo filme de James Bond com a canção original de Taylor Swift. Olha isso. E eles juntos no tapete vermelho. É isso. Eu tô assim, indo bem longe nessa história. Agora, o Calvin Harris, coitado, o que fez? Como todos os mortais, foi nas redes sociais e apagou as fotos da ex. Beijo, amigo. Passou, já foi. É né? isso, vida que segue. Ó, e outra coisa, de 2 semanas pra cá, teve um monte de separação. Você tá falando disso aí, envolvendo o Calvin Harris e a Taylor Swift. Teve mais gente. Mas também tem separações, mas tem cegonha chegando na área, né? Olha que lindo. Quem é que está grávida? Então. Conta, Paulinha. Hoje eu já fiquei sabendo de uma gravidez nova. Ashton Kutcher, esse homem maravilhoso que tá com série chata na Netflix, e a Mila Kunis, a estrela do Cisne Negro. Os dois são os queridinhos, eles já têm uma filha que chama Wyatt, de 1 ano e 8 meses, e agora... isso é oficial, tá? A assessora dela falou pra revista People que sim, eles estão esperando o segundo filho. E aí tem uma especulação maravilhosa que surgiu ontem. Uma pessoa que todo mundo torce pra ser feliz. Quem? Porque ela é a eterna Quem ex é? de Brad Pitt. Aquela mulher... Jennifer Aniston. Já foi Juro? eleita a mulher mais linda do mundo, né? Pela revista People, inclusive capa da revista People, aos 47 anos agora, parece que está grávida. Vai ter seu primeiro filho com o namorado Justin Theroux, que esse cara, se vocês não sabem quem é ele foi a estrela do filme Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos do David Lynch e é também a estrela de uma série bem famosa que chama The Leftovers. Ele é um gatão, ele é roteirista também, escreveu o roteiro do Homem de Ferro 2, de Trovão Tropical, que foi indicado até ao Oscar. Então este casal, agora sendo feliz, depois dos 30, entendeu, Edgar? Temos muitas gravidez, bebês famosos chegando por aí. Eu também torço por esse casal. Aliás, eu acho o Ashton Kutcher muito bonito também. Não é? Os caras ficam com esse preconceito de falar que homem é bonito, eu não vejo problema nenhum. Olha aí, ó, esse aqui é o Bolsonaro progressista falando aqui no Assumindo Morning que Show. curte o Ashton Kutcher. Você me Eu representa, gosto. Bolsonaro? É isso aí, Bolsonaro. Agora, 10h51, horário de Brasília. De volta com o Jovem Pan Morning Show, vamos à redação da Jovem Pan agora. O presidente Temer está fazendo um pronunciamento, muito provavelmente em função dessas revelações do que surgiu de conteúdo na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado.
Bom dia, Berrais. Oi, Edgar. Bom dia a você, a todos. E é isso mesmo, Michel Temer está falando sobre as acusações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, na delação premiada. Pronunciamento nesse momento em Brasília, a Jovem Pan acompanha. Vamos ouvir. Eu acabei de mencionar. Penso que a primeira afirmação que devo fazer é precisamente esta. E quando alguns deixam passar em branco, eu não deixarei. Até porque devo revelar, e eu falo com palavras indignadas, mas ao meu estilo, para registrar, mais uma vez, que esta leviandade não pode prevalecer. Por outro lado, eu quero falar também como presidente da República em exercício. E neste particular, eu quero revelar toda a sobriedade, como convém a alguém que neste momento conduz os destinos do país. É claro que uma coisa está muito ligada à outra. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou, não teria até condições de presidir o país. Por isso que a primeira palavra que dei foi precisamente como homem, para poder andar nas ruas do meu estado, nas ruas do Brasil, receber os cumprimentos e as homenagens que tenho recebido neste último mês, em todos os locais por onde passo, e para não deixar a afirmação de que, eventualmente, eu pratique atos mal feitos. E voltando agora à figura da presidência da República, e mais uma vez, agora, revelando ponderação e sobriedade, eu quero dizer que ao longo deste mês, nós praticamos os mais variados gestos com vistas a tirar o país da crise profunda em que mergulhou. Não só, vou dizer o óbvio, eliminamos ministérios, eliminamos mais de 4.200 cargos de livre nomeação, eliminamos mais de 10.200 cargos comissionados, eliminando, portanto, a comissão. Tivemos uma relação muito fértil com o Congresso Nacional. Temos hoje uma base parlamentar que revela que o país está em harmonia ao governar em executivo e legislativo. É fundamental para o país esta interação. E ainda ontem, sabe, os senhores e as senhoras, nós lançamos um ajuste fiscal, uma nova meta fiscal, um novo plano fiscal, que, como pude perceber no noticiário de hoje, é dos mais adequados para o momento que passa o país. Nós tivemos a coragem, a ousadia, até, de propor um plano que fixa teto para os gastos públicos, até por uma razão singela, que os senhores e as senhoras conhecem. Nós temos um déficit extraordinário de 170 bilhões de reais, sem contar a dívida pública, que chega a quase 400 bilhões de reais. Então, este teto fixado por um projeto muito adequado, e outros projetos virão para fazer a adequação integral da questão do teto dos gastos públicos, é um projeto de uma seriedade extraordinária, tal como ficou registrado nos comentários da área econômica no dia de hoje. Pois muito bem, do instante em que nós estamos fazendo um esforço extraordinário, com apoio, convenhamos, da grande maioria do povo brasileiro, com apoio da quase totalidade daqueles que no Congresso Nacional pensam o Brasil, surge um fato, volto a dizer, leviano como este, que embaraça
a atividade ou pode embaraçar a atividade governamental. Mas eu quero aqui dizer, registrar em alto e bom som, nada embaraçará o nosso desejo, a nossa missão, a nossa tarefa de fazer com que neste período que eu esteja à frente da presidência da República, com uma equipe econômica extraordinária, com uma equipe relativa às relações exteriores de igual maneira extraordinária, com um ministério muito adequado, nada impedirá que nós continuemos a trabalhar em prol do Brasil e do povo brasileiro. Agora, mais uma vez, permitam-me que eu me dirija ao povo brasileiro. Nós não vamos tolerar afirmações desta natureza. E quero revelar... Bom, temos aí o pronunciamento do presidente interino Michel Temer, primeiramente defendendo, né, o Berraich, os feitos, né, nesse seu começo de governo interino, na extinção dos cargos, na extinção de vários dos ministérios, falando à nação brasileira, se referindo ao conteúdo da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. A gente ouviu, então, o presidente Michel Temer falando para o país e agora começa uma segunda parte desse pronunciamento se dirigindo à nação, né? Edgar, ele se dirige à nação, mas ele falou 10 segundos e já saiu, ele já deixou a sala, viu, Edgar? Já acabou o discurso? Já acabou o discurso, a gente ouviu quase o discurso inteiro aqui. E só lembrando que o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, afirmou que Michel Temer acertou em 2008 R$1,5 milhão para a campanha de Gabriel Chalita, que hoje é secretário da Educação do prefeito Fernando Haddad, mas de qualquer forma a Chalita foi o candidato do PMDB naquele ano de 2008, perdeu inclusive para o prefeito Fernando Haddad. E de qualquer forma, essa questão, na verdade foi em 2012, né, a campanha foi mais eleitoral. recente. Foi mais recente. E de qualquer forma ele reage a essa delação premiada que hoje foi divulgada pela imprensa, Edgar. É isso, o pronunciamento já terminou. Obrigado, Berraich. Até já. Até já. Agora 11 horas 2 minutos. Vamos com uma boa notícia aqui, ó. Vocês podem até rir dessa boa notícia, viu, pessoal, que eu separei hoje aqui. Mas o fato é que ela fará um bem enorme a todos nós e, pelo que disse o autor dessa informação, também fará bem para ele próprio. Vamos lá. O tal do MC Bin Laden, vocês conhecem o MC Bin Laden, né? Ele anunciou que a partir de agora vai mudar o foco do conteúdo das suas letras, que falam normalmente sobre drogas, esses crimes, matanças, tal, que, né, pede pra matar. Ele vai aliviar o discurso e abordar coisas, como ele mesmo diz, do fluxo, que eu imagino aqui, né, que seja uma gíria pra dizer coisas mais leves, corriqueiras, tô certo? Coisas da vida, Coisas da vida, tô certo, Paulinha? Aquela coisa da celebração, da alegria. Tranquilo e favorável. Isso por si só já seria uma boa notícia, mas olha, ele acrescentou também, quando disse isso, que além dessa mudança nas letras, ele vai parar de tirar a camisa nos videoclipes. Que os fãs estão se excedendo nas brincadeiras com ele e causando constrangimento aos seus familiares, por isso ele decide não tirar mais a camisa nos seus videoclipes. Eu confesso que eu fiquei em dúvida aqui sobre qual notícia era melhor, aí eu resolvi passar as duas para vocês. Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa quinta-feira. Quero chamar a atenção aqui de vocês para um trabalho muito sério que está sendo feito pelo cineasta e diretor de TV, Michael Langer. Ele está produzindo um documentário sobre ateísmo chamado Godless, The Truth Beyond Belief, que numa tradução livre seria algo como ateu, a verdade além da crença. E o Michael está na linha com a gente para conversar sobre isso. Alô, Michael, bom dia. Alô, Michael? Tá na linha com a gente, Michael? Alô, bom dia. A gente vai tentar... Alô, Michael? Bom dia. A gente vai tentar a conexão com o Michael logo na sequência. Paulinha, vamos mandar aqui, ó. Toda quinta-feira tem as estreias do cinema, enquanto a gente tenta a conexão com o Michael para falar desse documentário que é muito legal. Eu vi o trailer dele e trata de um assunto que realmente é mexendo um vespeiro no atual mundo em que a gente vive, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. E ele fez um documentário conversando com pessoas de vários aspectos, de vários pontos de vista diferentes
a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Mas vamos falar das estreias? O que tem na telona pra gente ver, Paulinha? Olha, um dos filmes de romance mais esperados do ano estreia hoje aqui no Brasil. Como Eu Era Antes de Você é a adaptação para o cinema do livro de mesmo título da escritora inglesa Jojo Moyes e traz uma história bem romântica, Edgar. É a história de um cara que sofre um acidente, é um ricaço, assim, super de esportes radicais, é um galãzão, ele sofre um acidente, fica paraplégico. E aí ele vai, enfim, ficar amargo, claro, depressivo. E na vida dele vai entrar uma menina, que vai ser a Louisa Clark, interpretada pela Emilia Clarke, que vai mudar a vida dele, né? Vai ser um caso de amor. Já pelo trailer que vocês podem assistir, vocês vão chorar, é claro. Vai ter a trilha sonora do Ed Sheeran. Né? Photographs, que é uma música que já faz a gente chorar sem imagem alguma. Molhar o lenço. Eu fiquei bem interessada porque a Emilia Clarke, como vocês sabem, né, é uma das protagonistas de Game of Thrones. Ela é a mãe dos dragões, a Daenerys Targaryen. Então, é um papel diferente. Ela não tá com cabelo branco, né, gente? Como vocês podem ver na foto, quem tá acompanhando pela internet, tá morena. E então, fazendo uma outra personagem também, é uma história bastante curiosa. Tem um outro filme, esse nacional, Edgar, que também muita gente estava esperando, Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo, que é exatamente isso, a história de José Aldo, esse que é um dos campeões de MMA brasileiro. Ele é interpretado no cinema pelo José Loreto. É um grande elenco de nomes nacionais: Jackson Antunes, Cláudio Hanna, tem o Rafinha Bastos também, a Cléo Pires e o Milen Cortaz, que faz o treinador, o Dedé Pederneiras. Então, uma história que bastante gente esperava ver aí, Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo. E pra molecada que curte as Tartarugas Ninja, mais um filme trazendo os heróis, as Tartarugas Ninja, Fora das Sombras. Eu nem vou fazer o briefing da história aqui, porque o que importa para os adultos é que Megan Fox está no elenco. Essa mulher maravilhosa está de volta. A gente tem o clã do pé trazendo problemas, as Tartarugas Ninja resolvendo esses problemas, e a molecada com certeza vai curtir, vai querer comer uma pizza depois, que é o alimento preferido desses heróis. Então tá aí 3 dicas de cinema para vocês. Estreia na quinta, né? Já Boa. hoje mesmo. Boa, Paulinha. Vamos lá, vamos conversar com o diretor, o Michael Langer, que está na linha com a gente para falar sobre o lançamento, o filme que está em produção, documentário em produção, chamado Godless: The Truth Beyond Belief. Bom dia, Michael. Tem, dessa vez foi, né? Opa, agora sim, tudo bem, olha... Eu tô achando que tem forças ocultas aqui querendo impedir a nossa conversa. Então já é uma prova de que existe, hein? Opa, tá vendo? Mas eles são dos argumentos, que sempre acontece alguma coisa, tem sempre esse argumento, né? Ô, Michael, vamos lá, falar sobre ateísmo no mundo de hoje, no mundo atual, é mexer num vespeiro, a gente sabe, mas de que tamanho, hein? Olha, é um vespeiro que todo mundo espera, mas já pensando nisso, o filme tem uma proposta que não é debater as questões mais polêmicas de fundo pessoal, que é a crença, a escolha religiosa de cada um. A gente não entra nesse mérito, não é um filme que discute a existência de Deus ou a função da religião. Ele só trata de um assunto que é muito importante para as pessoas que são afetadas por ele, que é a discriminação dos ateus, na verdade, né? Porque convenciona-se dizer que o ateu é um cara que não tem coração, não tem Deus no coração, ele não tem bondade, ele é um cara mau, ele não segue os preceitos divinos, e na verdade a gente vê que as escolhas são sempre pessoais, né? A religião não define nada. Hitler era cristão, né? Mas ele também não fez o que fez porque era cristão. Uhum. Da mesma forma que ninguém passa a ser mais propenso a cometer crimes ou coisas do gênero por ser ateu. Inclusive, tem pesquisas feitas lá fora que mostram, por exemplo, que na população carcerária americana, os ateus representam 0,07%. Ou seja, se essa definição que está sempre na cabeça das pessoas, que o ateu é um cara que, né, não tem Deus no coração, é um cara mau, era para as prisões estarem abarrotadas de ateus, você não concorda?
Pois é, e não, mata-se em nome de Deus, enfim, comete-se suicídio coletivo, a história tá aí para dizer em nome de Deus, quer dizer, fazem as maiores em nome de Darwin, atrocidades em nome de Deus, né? Tem frases também de cientistas que dizem quanto mais a ciência evolui, mais ela se aproxima de Deus. Quer dizer, é um tema que gera mesmo assunto para mais de hora aqui pra gente falar, né? Mas você teve essa... Eu fico com a curiosidade que é a seguinte, Micael, vários grupos fazem manifestações para reivindicar seus direitos, outros para defender ideias. Tem algum tipo de organização nesse sentido com relação aos ateus? E o que eles fazem para se manifestar? Existem várias, né? Agora, aqui no Brasil mesmo você tem a ATEA, nos Estados Unidos você tem centenas. Lá é uma coisa muito... Você tem as nacionais, mas você também tem uma coisa muito local, que é do americano mesmo. Né? Os estados lá têm uma certa autonomia, então acaba também você tendo organizações bem representativas, assim, locais. Eu acabei de voltar de lá, eu estive semana passada lá, para um evento chamado Reason Rally, que a gente poderia fazer um paralelo aí, guardadas as devidas proporções, a uma parada de orgulho gay. Que é inclusive interessante essa comparação entre o movimento gay e o movimento dos ateus, porque, por exemplo, as expressões adotadas são sair do armário, né? O movimento gay ele é olhado pelo movimento ateu como um exemplo a ser seguido, né? Você vê que hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito trivial, mas num programa de televisão agora há pouco, o Silvio Santos, num programa do Silvio Santos, não sei se pode falar aqui o nome de programa e tal. Pode falar. Pois é. A Patrícia Bravanel fez um comentário que foi considerado por muitas pessoas homofóbico. E todo mundo postando, todo mundo revoltado e tal. O que ninguém comentou, ou quase ninguém comentou, foi que no mesmo programa foi feita uma pergunta para os participantes do programa, que era um game, uma coisa dessa assim, você é contra ou a favor quem não acredita em Deus? Ou seja, a pergunta é um pouco infeliz e, como era de se esperar, todos, sem exceção, foram contra. Muito confortavelmente dizendo que são contra quem não acredita em Deus, porque Deus isso, Deus aquilo. Ou seja, o movimento gay, ele avançou muito, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, porque eles se organizaram, se mobilizaram, fizeram ações afirmativas, né? E você vê, hoje em dia, eles estão inseridos, né? E os ateus continuam sendo essa coisa, assim, quando você tem um ateu num seriado, tal, tipo Big Bang Theory, aí o cara parece um robô, né? Ou ele não tem emoções, ou ele é um cara meio esquisito. E, na verdade, a gente está aqui, né? Nós somos os vizinhos, os professores, os patrões, os empregados. É gente normal, né? Tem muito mais ateu do que se imagina, né? Tem uma perguntinha para te fazer, é o Cláudio que está te perguntando. Fala, Cláudio. Eu vejo de um outro ângulo, o problema não é ser ateu, o problema é você antropomorfizar a figura de Deus, dar um formato humano. Porque a gente sabe que, ao contrário do que diz a Bíblia, não foi o Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança e criou um Deus no formato de ser humano. E a gente tem na ciência... Ser humano do século I, né? E a gente tem na ciência vários protestos que tentam fazer um diálogo. Por exemplo, o autor da teoria do Big Bang, o Georges Lemaitre, que é um padre belga, quando o Pio XII falou para ele, olha, a tua teoria do Big Bang foi aceita, tem tudo a ver com a criação do mundo, ele falou, afastai a religião da ciência. Por outro lado, outra pessoa, talvez o mais brilhante cientista de todos os tempos, que foi o Einstein, ele estava imbuído de religiosidade, ele chamava de religiosidade cósmica. Tanto que tem uma frase dele que ele falava, Der liebe Gott würfelt nicht mit der Welt. Meu querido Deus não joga dados com o mundo. Ele via a ciência como tirar o caráter humano. Você acha que tirar ele via a religião como algo sem o caráter de ter uma figura antropomórfica. Você acha que não é um problema também você criar uma religião para dizer que os deuses têm o mesmo formato do ser humano? Olha, o filme, a minha opinião é mas eu acho assim, um cuidado que eu estou tomando assim é de não entrar muito nessa seara, porque eu acho que a gente pode se perder um pouco.
Primeiro pelo seguinte, eu tenho um objetivo muito claro com esse filme. Eu podia fazer um filme para que os ateus se juntassem numa sessão de cinema linda, maravilhosa, comendo pipoca e dando tapinha nas costas e falando, olha só como a gente sofre, como a gente é legal, nós somos bacanas, eles são chatos. Mas com isso eu não ia conseguir promover nenhum tipo de debate ou mudança. A minha meta com isso aqui é fazer com que pessoas que acreditam, pessoas religiosas, possam ver o filme, não se sentirem ofendidas ou até discriminadas, né? Até porque quem sofre discriminação não pode também usar desse recurso, mas que essas pessoas possam sair do filme botando a mão na consciência assim, pô, será que eu já fui intolerante com alguém? Será que eu cometi alguma injustiça em nome da minha religiosidade, que a princípio é para ser uma coisa boa, né? Que ajuda o ser humano? Ou seja, esse que é a questão fundamental e que é muito importante, porque a gente está falando de pessoas que morrem no mundo inteiro. Você tem desde casos de gente que perde o emprego, pessoas que perdem a custódia dos filhos, porque o juiz determina que esse pai ou essa mãe não tem a capacidade de criar um filho se não for à igreja aos domingos. E você tem gente que é assassinada. Agora, Micael, Micael, Ellen falando, você faz o filme todo em inglês, né? O filme é todo em inglês, mas eu queria saber, porque aqui no Brasil a gente teve um episódio que retrata muito bem o preconceito do brasileiro em relação a isso, que foram as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 85, quando num debate o Fernando Henrique Cardoso foi perguntado pelo Boris Casoy, você acredita em Deus? Ele gaguejou, não disse nem sim nem não. O Jânio passou o resto da campanha martelando que ele era ateu, e aí ele despencou nas pesquisas, perdeu a eleição. Você chega a tocar no assunto aqui, você vê esse assunto, reflete sobre esse assunto na sociedade brasileira? É uma pergunta. E a segunda é se você vai querer vender esse teu filme no exterior, já que ele já vai ser em inglês mesmo. É o seguinte, esse filme, a história dele é o seguinte, ele era originalmente, eu tinha acabado de dirigir junto com o Cláudio Manuel e o Calvito Leal o documentário sobre o Simonal. O Simonal, ninguém sabe do Urquidei. E foi muito bem recebido, a gente ficou muito contente com o resultado do filme. Mas a gente encontrou várias barreiras lá fora na hora de distribuir o documentário. E para mim foi um pouco frustrante, porque independente do nosso trabalho, é uma história que eu acho fascinante. Assim, eu posso viver minha vida 3 vezes que eu não vou encontrar uma história tão inacreditável como a de Simonal. E aí, a partir dessa frustração, dessa resistência que as pessoas têm lá fora, e quando eu me decidi a fazer um filme sobre isso, eu falei, por que eu vou fazer um filme em português para o público brasileiro sobre um tema universal? Eu vou estar restringindo, né, esse tema. Quando, na verdade, ninguém aqui vai deixar de assistir um documentário porque ele está em inglês. A grande maioria dos documentários que as pessoas comentam, assistem, são de fora. Então eu comecei a pesquisar quais seriam as possibilidades de fazer isso lá fora e abri uma empresa nos Estados Unidos e a partir dessa empresa então comecei a fazer. Mas respondendo a sua pergunta, o filme originalmente tinha o título de Ateus Graças a Deus. Eu tratava muito dessa coisa do ateu parar de se esconder, botar o rabo entre as pernas. Você não tem razão para isso, você não tem que se sentir diminuído. Às vezes até uma preguiça, né, de você falar e ter que ouvir, mas bota a mão no coração, parará. E a história do Fernando Henrique era muito emblemática, tanto até que uma das primeiras coisas que ele fez depois, quando concorreu à presidência, foi aparecer na igreja. Né? Não estou aqui discutindo o mérito, né? Mas é verdade isso. Agora, existem casos também nos Estados Unidos, aliás, muito piores, né? Sim. Esse caso do FHC é muito emblemático e ele estava no filme. Mas quando eu removi o filme geograficamente do Brasil, eu passei a tomar muito cuidado com o tipo de história que eu vou escolher para ilustrar esse tipo de caso. E aí, tendo em vista o público, a audiência internacional, eu estou procurando casos que sejam mais representativos. Mas essa história é, assim... Outra coisa que estaria no filme, mas eu acabei tendo que trocar, quer dizer, eu queria muito entrevistar o Drauzio Varela. O Drauzio Varela é importante porque ele é ateu,
E ele mesmo conta que quando ele conta para as pessoas que ele é ateu, a primeira coisa que ele ouve é assim, mas você? Uma pessoa tão boa? Sim, uma pessoa tão as pessoas boa. não entendem. Sim. Né? Ô, Micael, para a gente finalizar rapidamente aqui, eu queria saber em que pé está essa tua produção. Seguinte, eu financiei essa produção até agora, eu viajei para os Estados Unidos ano passado, fiz uma porção de entrevistas, entrevistei Richard Dawkins, Cenk Uygur, um pessoal bastante... que tem bastante projeção no tema. Fui agora para o Reason Rally, que é esse encontro que tem dos ateus, e agora estou com uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo online, né? O pessoal pode acessar através do Facebook, a gente tem a página no Facebook, é o Godless Doc, que Godless, curiosamente, já estava tomado o nome Godless por uma ativista cristã americana. Como é que o jogo é pesado, ela já pegou o nome para ela. Então eu usei o nome Godless Doc. E eu estou agora fazendo também o Fiscal Sponsorship, que é o incentivo fiscal americano, porque o filme está sendo feito lá. E estou rodando também, a gente chama de pitching forums, né? Estou rodando agora outros países vendendo o filme para possíveis investidores. Queria convidar o pessoal que se identifica, ou mesmo aqueles que acreditam, mas que são contra esse tipo de preconceito, porque é uma frase que eu sempre digo, você não tem que ser negro para ser contra o racismo e não tem que ser gay para ser contra a homofobia. Da mesma forma, você não precisa ser ateu para achar que está errado, né? As pessoas serem discriminadas pelo que elas acreditam ou deixam de acreditar. Então, eu queria convidar todo mundo a participar. Não é uma doação, né? As pessoas sempre recebem algo em troca, pode ser o DVD do filme quando ele ficar pronto, um acesso ao download, uma camiseta, ou seja, essa coisa de doação não é bem por aí, né? É uma troca, é um empreendimento, né? Todo filme é um empreendimento. Então, legal. A gente acha que consegue fazer dessa forma e, por enquanto, tá funcionando. Tá ótimo. Olha, a gente conversou com o diretor Michael Langer, que está à frente de Godless, The Truth Beyond Belief. Obrigado pela conversa, Michael. Obrigado a vocês pela oportunidade. E, olha, sinto muito que eu não consigo ouvir esse programa aqui no Rio. Olha, é inacreditável. Eu gosto muito do programa. Pode fazer. Parabéns pra vocês. Você viu? pode fazer, Michael, começar uma abaixo-assinada aí pra Jovem Pan. Pode contar comigo. Vou E botar tem o lá no aplicativo, né? Dá pra ver pelo YouTube. Ou pode assistir a nossa carinha, jp.com.br/morning. Obrigado, Micael. Um abraço pra você. Obrigado a vocês. Tchau, valeu, tchau. Olha, boa conversa, hein? E fiquei curioso pra conferir esse documentário aí que... tem várias pessoas dando depoimento de várias religiões, né? É muito interessante ouvir essas vozes que pouco se pronunciam, né, na sociedade, né? Como ele mesmo disse, sendo discriminadas até, né? E se escondem atrás disso. Bom, vamos lá, tô rodando aqui já a Anitta. Ô Vinícius, ela foi condenada a pagar uma bolada aí pra empresa que ela trabalhava. O que aconteceu? Brigou? Fez beicinho? É uma briga que já vem de alguns anos aí, né? Ela perdeu uma ação judicial que tinha contra a sua ex-empresária Camila Fialho. A juíza Flávia Viveiros de Castro, da 6ª Vara Civil da Barra do Rio de Janeiro, fixou uma multa, Edgar, de 9 milhões e 600 mil reais que a Anitta vai ter que pagar à sua ex-empresa, né, a K2L, que cuidava de sua carreira. A cantora rompeu o contrato e não pagou a multa prevista no acordo. Esse imbróglio todo aí começou lá em agosto de 2014, quando a própria Anitta entrou com um processo contra a K2L, com quem trabalhava desde junho de 2012. Ela acusou a empresa de ter desviado cerca de 2,5 milhões de seu patrimônio ao emitir durante o período 21 planilhas que nunca foram assinadas por contadores. Só que em outubro de 2014, a história toda sofreu uma reviravolta e a Anitta foi condenada a indenizar a sua ex-empresária. Em 2014, ela também foi obrigada já a pagar 5 milhões de reais por esse rompimento. A justiça chegou a bloquear 3 milhões de reais da cantora por conta da pendência e agora a Anitta vai ter que pagar o restante, mas ainda cabe recurso, com certeza ela vai tentar reverter essa história. Porra, Então, 9 milha, meu? Caramba. 9 milhões é uma grana. É um belo dinheiro, né, Edgar? Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, Edgar. Em algum momento, alguém comentou aqui que o Chalita era o secretário de Educação do município de São Paulo e não é mais, né? Agora é a Nádia Campeão, a vice-prefeita que assumiu a pasta. Então, só para registrar que Chalita não é mais secretário de Educação, foi secretário de Educação. Acho que foi quando a gente
gente falava ali da história da delação do Sérgio Machado, que o Temer teria pedido dinheiro para a campanha do Gabriel Chalita. Tá feita registrado, feita a correção. A correção aqui. Bom, a gente está terminando o programa. Eu quero lembrar mais uma vez do Opinapã, o aplicativo da Jovem Pan, para você participar das enquetes aqui da emissora. Você pode baixar gratuitamente, não paga nada, pela App Store ou pela Google Play. É de graça e participa das enquetes. A que está rolando aqui no Morning Show agora é a seguinte: a Lava Jato vai passar o Brasil a limpo? Essa é a pergunta, você responde pelo Opinapã e na segunda-feira eu trago o resultado aqui no Morning Show. Acabou, por hoje é só. Tchau, Paulinha. Tchau, tchau. Até já, Ellen. Tchau, tchau. Beijo. Falou, Tonioli. Adeus. Aí. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Sempre muito bom ter você com a gente. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.